Olá, pessoal. Então, nesse vídeo eu vou falar um pouco de como é a minha percepção do processo de fazer exercícios e até de criar novos teoremas, por mais que eu ainda não tenha criado um novo teorema ainda, na minha área de pesquisa. Mas introduzindo, né, para quem caiu de paraquedas aqui, o meu nome é Wendel. Nesse canal a gente fala sobre matemática e também fala das questões raciais envolvendo a matemática ou não, que são importantes no nosso dia a dia, sobre vida acadêmica, sobre tudo mais que for relevante para quem é da área, se inspira na matemática e na ciência como um todo. E eu estou no meu segundo período do doutorado em matemática aqui na Universidade Federal Fluminense, que é uma das melhores universidades que tem para minha área, que é de geometria algébrica. E eu comecei com um orientador agora, no começo do ano. Só que a gente já definiu um tema, mais ou menos, mas não definiu ainda o problema em si. Então não tem nada para acrescentar no sentido de resolver um problema novo. Mas eu ainda estou na fase de fazer as matérias, de cursar disciplinas. E cursar disciplinas pra mim sempre, confesso que sempre foi um problema, assim, sabe? Nunca foi uma coisa que eu gostei de fazer. Eu gosto de estar fazendo disciplinas, mas toda a ideia de provas e trabalhos, coisas infindáveis, assim, pra mim sempre foi muito difícil, até por questões que eu tenho de ser neurotípico, não ser neurotípico, etc. Enfim. Só que o que eu queria trazer é o seguinte, a reflexão que eu queria trazer é a respeito de como é o processo de você aprender através de exercícios que você tem. Para poder ilustrar, eu vou falar desse livro aqui, que é Advanced Modern Algebra, do Holtzman, que é o mesmo autor que fez o livro de Álgebra Homológica, uma Introduction to Homological Algebra, alguma coisa do tipo. E esse livro, ele é um compilado, assim, de toda a álgebra que é dita como básica. Então, por básica, você pode entender uma álgebra desde a graduação até o começo do mestrado, algo assim. E eu queria falar mais ou menos o seguinte: vou pegar um capítulo aleatório aqui. Na verdade, não tão aleatório. Aqui, ó, peguei aqui. Então, nesse livro, por exemplo, é uma coisa que eu gosto muito nos livros, que ele dá uma seção, teo- é, um conjunto de teoremas de teoria, e aí, no final da sessão, exercícios. Outra sessão, outros exercícios. Outra sessão, outros exercícios. Eu, particularmente, acho isso melhor, mais didático do que você pegar e ter uma lista enorme de exercícios no final do capítulo. Por quê? Porque você consegue ir sequenciando o seu aprendizado. Então, se você quer aprender aquilo ali sozinho, que é uma coisa que eu comumente faço, então você sabe onde começar. Você começou aqui. Vamos pegar aqui, ó. Ele falou primeiro de anéis não comutativos. Tá na página 273. No commutative rates. Então ele falou de anéis comutativos, deu um exemplo, deu definições, aqui eu tô folheando o livro. E aí, pum, aí já na página 280, ele já começa os exercícios. Então, o que é de se esperar é que os exercícios, eles vão te fazer perguntas, pedir para você provar teoremas de coisas que estejam relacionadas com o que você acabou de aprender. Isso, por um lado, eu acho muito, muito, muito didático, porque a ideia de você treinar é sempre essa: você aprendeu um pouquinho, treinou, aprendeu um pouquinho, treinou. E ao passo que, às vezes, em outros livros, se você faz esse processo, você aprende tudo primeiro para depois praticar. E depois você vai praticar, você vai começar a praticar depois de já ter visto tudo, 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 tudo. Isso não é tão bom. Então,
minha primeira percepção, minha primeira dica é: não espere. Isso é uma coisa que eu demorei anos e anos e anos e anos para concluir. Eu fazia muito isso, eu fazia isso muito errado, que é o quê? Isso, exatamente isso. Lê a teoria toda primeiro, para depois começar a fazer exercício. Isso não é que é errado, não é errado isso. Mas, isso você acaba não se saindo tão bem. Por quê? Principalmente em disciplinas, você tem um tempo muito limitado para as coisas. Ou seja, o seu professor ele passou, vamos supor que você tem aula na segunda e quarta. Isso para mim era difícil pra caramba. Você tem aula na segunda e quarta. Você teve aula na segunda. Na quarta-feira, o professor provavelmente, 99,9% dos casos, ele já vai passar uma matéria completamente diferente do que você deu na segunda. Ou sim, continuação, né? Mas vai passar uma matéria diferente. Então, se você ainda está acostumando com a matéria que você viu na segunda-feira, na quarta-feira já tem outra. Então, se você primeiro entende a matéria toda, lê ela, depois você faz exercício, depois desse exercício, às vezes na quarta-feira você nem começou a fazer exercício ainda e já tem exercício da outra sessão para você fazer. Então, é um pouco de aprender a dirigir com o carro andando. Essa analogia meio estranha. Mas aí tem uma questão que é a seguinte, que talvez seja o mais interessante a se falar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor aqui, ó. Eu tô pegando uma coisa aleatória aqui, tá? Não tão aleatória porque eu já conheço esse livro, mas eu tô abrindo numa página realmente aleatória. Vamos pegar esse exercício aqui. Vou pegar o primeiro exercício. Prove que em qualquer anel a unidade é única. Então só existe uma. Se o anel é comutativo, ou não precisa ser comutativo, né? Se o anel é com unidade, essa unidade, se ela existe, ela é única. Isso é uma coisa que não está aqui na teoria. Ou se tá, ele só mencionou. Mas aí, onde que eu quero chegar? Quando você lê a teoria, e isso é uma coisa que eu também errava muito, eu tinha o costume de ler. O que quer dizer ler? Quer dizer que eu pegava, olhava, lia, e se eu não entendia alguma parte, eu raciocinava um pouco até eu realmente entender. Aí, se eu não entendia, eu desesperava? Não. Eu passava talvez para outro livro, eu anotava para perguntar para uma pessoa depois. Na verdade, perguntar, eu confesso que eu fazia de tudo menos perguntar, assim, é até um erro meu. Eu pergunto muito pouco. É, hoje eu tô aprendendo a fazer isso mais, mas eu geralmente pesquiso, faço qualquer coisa que eu preciso fazer antes de perguntar para alguém. Mas você não precisa ser assim. Mas assim, vamos lá. Aí na teoria, aqui, se você for abrir o livro, ele tá falando de. Ele dá a definição de anel, dá vários exemplos de anel. Deixa eu ver o que mais. Ele dá alguns exemplos, algumas definições de tipos de anel, por exemplo, o que é um anel um anel de divisão, o que é um domínio, etc. O que é um subanel, mais exemplos, o que é um produto de anéis, o que é o centro de um anel, etc. Mas o que eu quero chegar? Quando você lê, tem uma diferença de quando você lê de uma maneira ativa, de uma maneira passiva. O que seria uma maneira passiva de ler? Seria essa leitura onde você simplesmente corre o olho, lê, entende e pula para o próximo tópico. O que é uma leitura ativa, na minha opinião, e por que isso tem a ver com os exercícios? Uma leitura ativa é uma leitura onde você lê, você brinca com a teoria. Então você lê a teoria, você você vê uma definição. Aí, óbvio que tem livros e livros. Tem livros que vão te ajudar muito mais a você fazer esse processo do que outros. Geralmente os bons livros te ajudam a fazer esse processo, mas
você vai brincando com a teoria. Então, tem uma definição. Definir um anel. Aí, beleza, é o objeto com que você vai trabalhar. Aí depois ele define o subanel. Aí depois que define o subanel, às vezes, não vai ter nenhum exemplo. Óbvio que para esse conceito vai ter sempre, mas às vezes não vai ter nenhum exemplo. Ele definiu um conceito e não vai ter nenhum exemplo. Aí, você podia simplesmente passar para o próximo tópico. Mas aí o que você faz? Você para e fala assim, não, agora eu vou dar um exemplo disso aqui. Fica lá. Exemplo, 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 exemplo. Pensou no exemplo? Beleza. Ah, não gostei desse ser muito trivial. Pensa em outro. Aí você chega em duas conclusões. Que é o seguinte, ou você acha um exemplo muito fácil, ou com uma certa facilidade, não precisa ser obviamente muito fácil, ou é, você fica um tempão, não consegue achar um exemplo. Aí quando você não consegue achar um exemplo, por isso que eu falei que eu pesquiso muito as coisas, por quê? Aí você vai na internet, principalmente hoje que tem chat GPT, tem DeepSeek, essas coisas todas. Aí você fala assim, beleza, então vou procurar um exemplo de tal coisa. Então procura um exemplo tudo subaberto. Aí quando você procura, se você não achou um exemplo tão fácil, você vai ver por que você não achou. Porque muitas das vezes você não achou esse exemplo tão fácil porque você vai precisar de um pouco mais de teoria para construir um exemplo realmente, é, um exemplo interessante. Quanto mais sofisticada a teoria, mais vai ficando difícil de você dar exemplos assim no estalo. Isso também serve para definições. As definições, elas muitas vezes elas parecem uma coisa do tipo assim, ó, eu julguei, pum, aleatório, dane-se. Mas toda definição, ela é consequência de algum fenômeno que está se observando ali. Então, se tem, por exemplo, um anel, você tem um anel. Vamos pegar os números racionais, certo? Então, os números racionais você consegue somar, você consegue multiplicar. Então, você dá um anel. Você tem um elemento neutro, que é o zero. Você tem um elemento que é a unidade, que é o 1, que é o elemento da multiplicação. Perfeito. Então, você consegue isso. Agora, restringe um pouco mais isso. Pega, por exemplo, os inteiros. Os inteiros você também consegue somar e multiplicar. Você também tem uma unidade, você também tem um zero. Então, ele é um conjunto dentro de outro conjunto, mas que satisfaz as mesmas propriedades desse todo. Será que isso tem outro anel que faz isso? Ah, beleza, vamos olhar aqui. Matrizes. Você tem as matrizes com coeficientes, sei lá, nos reais, nos completos. E você tem as matrizes com coeficientes nos inteiros. Elas satisfazem essa mesma ideia. Você pode somar e multiplicar num, você pode somar e multiplicar no outro, só que um está contido dentro do outro. Então isso acontece com mais frequência. Então eu vou dar um nome para isso. Qual o nome que eu vou dar? Subanel. Show. Agora que eu achei, tem exemplos? Tem. Então vamos trabalhar em cima disso. Aí depois disso, você vai refinando os seus conceitos. Você vai vendo outras coisas que são interessantes na teoria. E sempre que essas coisas elas se repetem, elas têm um padrão e esse padrão é interessante de ser observado, você tem uma definição. Isso são. Então, o que eu quero dizer? Brinca com a teoria. Vai, olha para a definição, vê por que ela faz sentido, vai para os exemplos, vê por que esses exemplos aqui são interessantes, e aí vai para os teoremas. A gente não falou de teoremas ainda. Vamos falar. Vai para os teoremas. Aí nos teoremas, a coisa ela fica até um pouco mais. Parece contraditório, mas eu acho que ela fica até um pouco mais fácil. Vou dar uns exemplos aqui. Então, aqui nessa seção desse livro, tem poucos teoremas, para te falar a verdade. Como é mais conceitual, tá definindo ainda as coisas. Mas, vamos pensar aqui. Então, tem um teorema que é o teorema clássico, que é o teorema do isomorfismo de anéis.
Se você tem 2 anéis e você tem um núcleo, você sabe o que é um anel quociente, você tem um núcleo, o núcleo vai ser um ideal, você quocienta o anel pelo núcleo e isso é isomorfo à imagem. Pronto. Só que aí você quer, por exemplo, você vai no exercício, vamos ver um exercício bom aqui. Já sei. O exercício B1.7. Ele fala o seguinte: se você tem um grupo, você tem um grupo cíclico, finito cíclico, então Zn, alguma coisa assim, de ordem N. Ele pede para provar que o anel de grupos desse grupo para algum anel comutativo é isomorfo a você pegar o K de x, o anel de polinômios, e coeficientar pelo ideal do polinômio x menos 1. Se você não sabe o que é isso, não precisa entender agora. Uma hora você vai aprender. É legal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: como que você vai provar isso? Na verdade, eu não provei esse teorema, mas me cheira que seria o quê? Você usar o teorema do isomorfismo, que é o que está nesse capítulo. Então, existe o caminho natural, que é o que 90% das vezes você faz, que é você viu o teorema, entendeu, beleza. Aí você vai para os exercícios e você fala assim: olha que legal, então se eu quocientar o k de x pelo polinômio x elevado a n menos 1, você dá isomorfo. Aí você é meu de grupo. Beleza, eu vou provar isso. Só que aí, em um dado momento, eu comecei a me questionar o seguinte: tá, alguém um dia provou isso pela primeira vez, e isso virou uma coisa mais fácil de ser provada, e você chegou no ponto de alguém cair no exercício aqui de um livro de álgebra básica. Mas a pessoa, quando ela provou isso pela primeira vez, não estava num exercício, no capítulo de um livro. Ela meio que tirou do zero. E aí existe toda uma ideia que eu parei de. Lógico que existem gênios inimagináveis e que a gente às vezes é só uma pontinha no iceberg perto de pessoas que são muito inteligentes. Mas eu parei de achar que todo mundo que faz ciência, que tá nesses caras, o Dopo, o autor desse livro, que são necessariamente pessoas muito mais inteligentes do que eu. Então eu falei assim, cara, se esse cara. Eu tô admitindo que uma coisa que eu sei que não é verdade, que é que esse cara foi quem realmente descobriu esse teorema. Provavelmente não foi. Mas eu tô dizendo o seguinte: se essa pessoa ela descobriu isso e isso não estava no livro, como é que ela, como é que isso surgiu na cabeça dela? Como é que isso surgiu? Como é que ela pegou justamente. Como é que ela. Será que surgiu exatamente desse jeito? Será que ela estava pensando assim: poxa, será que se eu pegar esse anel de grupo aqui, ele vai ser isomorfo a esse quociente aqui? A conclusão que eu chego é que na maioria das vezes não. Na verdade, essa pessoa, ela foi brincando com a teoria. Então, o que que ela fez? Você tem o teorema do isomorfismo, né? Aí vamos supor que você queira aplicar esse teorema para um dado grupo, para um dado anel. Você pega um anel, pega 2 anéis, constrói um morfismo entre eles, vê o que é o núcleo e quocienta. Você vai dar alguma coisa. Aí quando você vê, isso gerou um novo teorema, que é o que? Você aplicar esse teorema para esse caso. Ou mais do que isso, será que você consegue usar esse teorema e usar outros teoremas que estão dentro da mesma teoria para descobrir outros teoremas? Porque o que eu cheguei à conclusão, e eu acho isso fantástico, é que muitas vezes, quando eu comecei a fazer isso,
quando eu, antes de ir partir para os exercícios, eu brincava com a teoria antes, eu chegava às mesmas conclusões que estavam em alguns teoremas do livro. Então, tipo assim, tem um outro exercício que é assim, tem o anel dos quaternios e fala assim, prove com o anel dos quaternios que o centro dele é um determinado anel, anel que vai ser A vezes a identidade para um número real. Eu uma vez cheguei a uma conclusão parecida quando eu estava estudando algo, uma outra matéria, vai se tinha a ver com isso. Aí eu falei assim, pô, eu descobri uma coisa que não estava no livro, não estava naquele livro específico, que não, ninguém me mandou fazer aquilo ali. Eu descobri. Lógico que eu descobri uma coisa que não é publicável, assim, ninguém, assim, eu descobri um exercício. Mas quantos teoremas que quando você vai chegar lá pra frente, você não descobre só brincando, sabe? E aí quando eu digo brincando, parece que eu não tô levando a sério o que eu tô fazendo, o que não é verdade. Eu tô levando a sério. Mas eu tô dizendo que o processo de você realmente fazer a ciência, ele não necessariamente ele tem que ser uma coisa direta. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Deixa eu ver se tem algum exemplo mais concreto para eu. Olha só. Esse exemplo aqui é bom. É, esse teorema aqui, deixa eu ver se vai focar. Ele diz o seguinte: se você tem diagramas comutativos iguais a esse daqui, onde as linhas são exatas, então você consegue um homorfismo da terceira coluna, que vai ser um isomorfismo. Aí o que acontece? Aí eu falei assim, poxa, será que o autor, ele, na cabeça dele, ele simplesmente visualizou que se tinha uma sequência desse jeito, toda de novo, olha. Será que ele simplesmente se visualizou isso na cabeça dele e ele conseguiu provar? Ou será que ele foi pegando a teoria, ajustando e colocando esses casos aqui, e colocando teoremas, tirando teoremas, não sei o quê, quando você vê, você provou uma coisa que ninguém sabia. Inclusive, porque se você for ver a demonstração, é muito isso. Não é uma coisa mirabolante, assim, sabe? Mas isso é matemática de verdade. A matemática de verdade, ela não é feita necessariamente só dos teoremas mais construtivos e mais geniais, com as ideias mais mirabolantes. Inclusive, a grande maioria dos teoremas não são assim, sabe? São rotina. E a rotina, ela se dá com você fazendo isso. Você vai mexendo nas coisas. Você faz uma coisa aqui, você faz outra coisa ali, você faz outra coisa ali, você faz outra coisa lá. Quando você vê, você já criou alguma coisa nova. Então, para finalizar, o que eu queria dizer é que vamos tentar ser um pouco mais criativos na hora da gente estudar e de fazer a nossa teoria. Não digo para não fazer exercício, tem que fazer exercício, bastante. Mas tira um tempo também para criar os seus próprios exercícios, para criar suas próprias teorias, para fazer suas próprias perguntas. Porque muitas vezes os exercícios, e isso também já aconteceu comigo, muitas vezes os exercícios vão te fazer, te fazer responder perguntas que você mesmo poderia ter se questionado se você tivesse parado para pensar um pouco de tempo a mais. Definiu tal, é,
tal objeto, assim, será que se eu fizer o objeto de tal maneira, assim, será que acontece? Será que se eu pegar para esse definiu alguma um determinado tipo de de objeto que seja possível de fazer com anéis. Será que dá para poder fazer com anéis, eh, anéis contativos? Será que dá para fazer com anéis não contativos? Será que dá para fazer com grupos? Será que quais outras estruturas eu posso colocar onde isso funciona? Será que tem um análogo? O que será que tem de especial se o anel for, por exemplo, com unidade? O que será que tem de especial se o anel for o anel dos inteiros? Sei lá. Essas coisas, são elas que enriquecem a matemática e fazem com que a gente se torne um matemático melhor. Então, é isso que eu queria falar e acho que vocês podem colocar nos comentários o que vocês acharam e se tem dado certo essa abordagem. É óbvio que a gente nunca vai ter tempo que a gente gostaria para poder só ficar divagando nas coisas. A gente tem que ser mais objetivo. Então, tira algum tempo, mas não todos, né. Vamos tentar ser um pouco mais, realista. Nas férias, por exemplo, eu estava estudando, mas eu estava estudando, não estava fazendo matéria, né. E aí eu estava estudando uma coisa que era exatamente o que eu precisava estudar durante a semana, aí no final de semana eu falava assim: "Ah, não vou me obrigar a estudar no final de semana". Aí quando eu estudava e fazia exatamente isso, eu pegava só para poder estudar coisas, ficar brincando com a teoria, mexendo assim, e cara, eu aprendi tanta coisa, eu peguei tanta confiança nessas coisas e foi tão lindo, foi mágico, sabe. Então, algo assim, sabe, não precisa ser tudo, e isso ajuda bastante. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.